eu sou Maria Filomena, a maior parte das pessoas me conhece como Tuti e eu trabalho com educação humana. Nos meus vídeos anteriores, que agora já faz bastante tempo que eu fiz, eu estava recolhida nos últimos anos e realmente não sentia que eu tinha algo útil a dizer. Nos meus vídeos anteriores a gente tem um pouco da perspectiva, né, de educação dentro do trabalho que eu desenvolvo. Então, quem puder e tiver coragem e inspiração, deem uma olhada nos vídeos anteriores para entender o que é essa educação humana da qual eu estou falando. Mas, talvez um pouco pelo teor do que eu vou conversar hoje, isso já de alguma maneira se esclareça. A educação humana tem a ver com a educação do ser da maneira mais integral, da maneira mais abrangente que seja possível. Eu tenho uma forte inspiração na pedagogia Waldorf, que vê o ser humano, né, como alguém dotado de pensar, de pensamento, de sentimento e de vontade, né? Nós, como seres humanos, somos ser que pensamos, sentimos e agimos. E numa educação humana integral, a gente tem o desejo, a intenção de integrar essas capacidades, né? De modo que nós pensemos coisas que sejam coerentes com aquilo que a gente sente e esses pensamentos e esses sentimentos virem uma ação consciente, né? Que eu haja a partir daquilo que eu realmente penso, daquilo que eu realmente sinto e não tudo desintegrado, né? Que se a gente prestar atenção um pouco até na gente, no cotidiano, a gente observa inúmeras vezes a gente pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo uma terceira, né? Então, na verdade, este vídeo surge de uma conversa com meu pai, que eu tive hoje, e foi nesse momento que eu falei, realmente, nesse momento eu tenho algo a dizer, né? Voltou algo a dizer para as pessoas de uma maneira geral. E esse algo a dizer tem a ver justamente com educação humana e tem a ver com essa crise, essa suposta pandemia que nós estamos vivendo. Uma das coisas importantes sobre educação humana é a gente ter clareza sobre a questão de pensar, né? O que é pensar? Pensar, de uma maneira geral, envolve no mínimo 2 pontos de vista, no mínimo. Eu preciso ter mais de um ponto de vista para que haja uma dialética, para que haja um pensar de fato, né? Que eu possa olhar para mais de um lugar, de modo que eu possa ponderar, que eu possa arrazoar, né? O que é mais ou menos verdadeiro da informação, das coisas que estão chegando até mim. Nas aulas de apoio pedagógico que eu trabalho com crianças, jovens e adultos também, uma das coisas que eu deixo claras desde o início, quando nós vamos estudar qualquer conteúdo que seja, né, dos saberes humanos, pode ser história, geografia, filosofia, matemática, ciências, o que seja. Eu sempre deixo claro para os meus alunos que aquilo que nós vamos estudar naquele momento é o que a humanidade, ou que uma parte dessa humanidade, uma sociedade, decidiu até o ponto aqui que nós estamos, que seria útil que as pessoas soubessem. Digo isso para os meus alunos para deixar claro desde o início que é um ponto de vista. Aquilo que nós vamos estudar juntos traz um ponto de vista sobre o assunto que seja, da matéria que seja. E um ponto de vista que foi... sei lá, assinamos embaixo que aquilo tem algum valor e que aquilo tem alguma verdade e que, portanto, vale a pena estar no currículo das crianças e dos adolescentes, dos jovens. E eu digo isso para que a gente mantenha mesmo janelas e portas abertas na criança, no jovem, no adolescente e em nós mesmos como adultos, janelas e portas que arejem as nossas ideias de modo que nós não acreditemos piamente naquilo que está escrito nos livros, nem naquilo que nos chega como informação, mas sim que eu me mantenha ativa, que eu escute o que está sendo dito, o que está sendo lido, mas sempre
prestando atenção ao fato de que aquilo é um ponto de vista e não a verdade. Quando eu faço esse pequeníssimo exercício de manter portas e janelas abertas e não aprender ou compreender aquilo que me chega como conteúdo, como se fosse a mais sublime verdade, a única verdade que existe, eu mantenho saudável o pensar da criança, o meu pensar, o pensar de quem esteja comigo no momento. Então eu mantenho a curiosidade, eu mantenho a capacidade do indivíduo de arrazoar, de ponderar as informações que chegam até ele e de ele ter a condição de verificar se aquilo que chega é mais ou menos verdadeiro e o que mais, né, existe além daquilo, né, além daquele conteúdo daquela maneira, com aquela abordagem, o que mais tem? Que é uma pergunta constante aqui nas nossas aulas, né? O que mais tem além disso aqui que estão contando para nós? E muitas vezes a gente vai descobrindo juntos, conversando, rindo, mexendo, né, com os assuntos, a gente vai descobrindo uma porção de outras coisas juntos, uma porção de outros possíveis pontos de vista, outras possíveis abordagens do mesmo tema, né? E nisso a gente faz esse gostosíssimo exercício de pensar. Pensar não é acreditar, isso é muito importante, né? E o que eu estou observando, então, nesse momento, né, que a gente está vivendo, é que houve uma parada no pensar, né? Até porque a nossa educação, de uma maneira geral, ela não nos ajuda, né? Do jeito que ela está instalada, ela não nos ajuda a pensar, ela nos ajuda só a acreditar, né? A autoridade é aquilo que está escrito, é aquilo que está sendo dito, são as pessoas que escreveram os livros, são os grandes gênios, os descobridores da humanidade, e nós, réis mortais, estamos fadados a só dizer amém ao que as autoridades disseram, né? Sejam elas científicas, sejam elas governamentais, sejam elas médicas, sejam elas pedagógicas, né? A gente foi ensinado a simplesmente, né? Ah, tá bom, ele é autoridade, ela é autoridade, então é isso, né? E a questão é, a liberdade humana está em nós podermos pensar, né? Nós podermos sentir, nós podermos agir a partir daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente, e não de acordo com o que as autoridades do momento, né, nos impõem, e com grande apoio, inclusive midiático, né? E essa conversa toda surgiu, claro que eu estou conversando com as pessoas de relacionamento direto meu, sobre essa questão de pensar, né? E sobre mais coisas que aí outros vídeos talvez cheguem para abordar, né, essas outras coisas. Mas enfim, ontem chegou um vídeo através do meu irmão, de um médico, do Dr. Shiva, alguma coisa, que é uma autoridade, um PhD pelo MIT, né, nos Estados Unidos. Ele é candidato a senador lá e tudo mais. E eu, assim, não concordo com tudo que ele fala no vídeo, isso também não é importante, mas enfim, não existe uma concordância minha em várias coisas que ele fala, mas o que é interessante no vídeo, eu falei, puxa, ainda bem, né, que tem pessoas, né, tidas como autoridades nesse momento e que estão tendo a coragem de trazer uma outra versão da história, né, graças a Deus. Surgem, e aí hoje meu marido já me mandou de um outro médico, não sei, enfim, depois eu coloco talvez na descrição do vídeo, né, os links para vocês darem uma olhada por vocês. Mas o que é interessante, mais interessante desses vídeos para mim, para minha perspectiva, pelo que eu estou aqui, né, expondo, é o fato de que pelo menos existe um outro ponto de vista, né, sobre o mesmo assunto. O que faz justamente arejar, o que faz a gente eventualmente parar para sair da credulidade, né? Credulidade cega, né? Para e se, né, de repente é por aqui e não por aí, onde estão mandando, né? Onde estão dizendo que só tem esse caminho de quarentena, de isolamento social, né? Será que é isso mesmo, né? Será que todo mundo que está
os números, né, de mortos apontados, será que essas mortes são realmente todas elas causadas por coronavírus, né? Será que é isso mesmo? Pode até ser, eu não estou discutindo, né, o verdadeiro e o falso, eu estou trazendo a questão da reflexão, a questão de um pensar ativo, né, e não de uma mera credulidade, que a minha sensação é muito essa, né, existe uma grande credulidade, as pessoas vigiando umas às outras, quer dizer, a liberdade do pensamento morreu, né, porque todo mundo está vigiando todo mundo dentro de um único ponto de vista, uma única perspectiva, e aí qualquer um que fuja, né, ao script é o rebelde, né. Uma literatura interessante para trazer nesse momento, ou duas, né, 1984, do George Orwell, e uma outra é Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. Dá para arejar bem, né, olhando para esses escritores pensadores, né, dá para ter alguma perspectiva a mais aí, né. Então, é isso. Eu acho que é importante a gente olhar para essa questão do pensar, né, da clareza do que é pensar, trazê-la para o nosso cotidiano, porque a minha sensação é que a gente não pode ensinar nossos filhos, as futuras gerações, essas gerações que estão chegando, a agir a partir de uma crença cega, né? A gente precisa pensar para ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a pensarem e não a acreditar. É isso por hoje. Eu agradeço do fundo do coração pela sagrada presença de vocês. Logo mais a gente conversa. Muito grata. Até!